Estamos mais em um dia na casa do Senhor e quarta-feira, né? Primeiro dia de fevereiro. Amém. Vencemos janeiro. Amém, né? Amém. Janeiro já foi. Mas já estamos começando hoje, primeiro dia de fevereiro, e com ele as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre esta igreja. O tema deste mês, identificando as escolhas para uma boa colheita. Nós estivemos no mês passado falando sobre boas práticas para uma colheita vitoriosa, né? Mas agora, este mês, nós vamos estar falando sobre identificar as escolhas para uma boa colheita. Quero que os irmãos abram a palavra do Senhor, Provérbios 12, 15, já está ali, né? Que diz o quê? O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Eu queria ouvir com os irmãos esta mesma divisa. Todos juntos? O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Senhor, nesta noite nós te louvamos pela tua palavra. Nós queremos agradecer por mais um mês que hoje se inicia. E nós queremos, Senhor, dizer que nós estamos aqui rendidos à tua vontade e o teu querer para realizar aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. Nós queremos dedicar este mês ao Senhor, assim também como todo o nosso fazer, o nosso realizar, os nossos pensamentos, nossos planos e projetos, que eles possam estar alinhados com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Deus, nesta hora nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor, pelas nossas infidelidades, quando nós somos infiéis para com o Senhor, em áreas da nossa vida que precisamos ser. E nós queremos pedir nesta hora que o Senhor perdoe as nossas faltas, as vezes que nós temos negligenciado o estar contigo. Muitas vezes, Senhor, temos abrido mão de estar na tua presença. Muitas vezes, Senhor, temos aberto mão, enfim, para dar vazão a desejos nossos, a vontades nossas, para fazer aquilo que nos dá prazer e alegria. Mas muitas vezes, Senhor, nós não queremos abrir mão destas coisas para fazer a tua vontade. Nós queremos agora confessar e queremos pedir perdão quando o nosso coração, ele tem desejos que não estão alinhados aos teus. Nós queremos pedir perdão, Senhor, quando nós devemos fazer o bem e não fazemos. Deus, nós queremos pedir perdão por atitudes que tomamos impensadamente, por palavras que falamos também impensadamente. Nós queremos pedir perdão, Senhor, pelos momentos em que os nossos pensamentos voam, mas voam para longe de Ti. Nós queremos pedir, Senhor, a Ti nesta noite um coração contrito ao Senhor, um coração quebrantado, um coração que ouve a palavra de Deus e se rende a Ele. Que nós tenhamos este coração, Pai, para que venhamos agradar a Ti em todos os momentos da nossa vida. E queremos pedir nesta hora também que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que nós saibamos com sabedoria identificar, Senhor, as escolhas que temos tomado na vida. Que nós possamos ter sabedoria para, ó Deus, identificar as escolhas que
nos aproximam de Ti, e identificar também as escolhas que nos afastam de Ti, para que nós possamos nos afastar delas e termos, ó Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de santidade ao Senhor. Deus, este é o Teu povo, esta é a Tua igreja, e nós queremos ouvir o Teu falar nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, quando a gente fala de escolhas, a gente está falando de coisas que a gente faz corriqueiramente. No dia a dia de cada um de nós, sempre estamos escolhendo algo. Escolhemos o cardápio daquela manhã para o café da manhã, né? Escolhemos as refeições daquele dia. Nós escolhemos a roupa que vamos vestir naquela manhã, logo após o banho. Nós escolhemos o shampoo que lavamos os cabelos. Nós escolhemos o caminho que vamos tomar para ir até o trabalho, a escola, a faculdade. A nossa vida, ela tem sido feita de escolhas. Então, nós escolhemos, nós estamos nos 21 dias aqui de oração, e você e eu escolhemos um horário que era propício para que nós pudéssemos ter esse momento de oração ao Senhor. E aí eu não quero constranger ninguém, mas eu acredito e quero crer que todo mundo aqui está num momento de oração. Escolheu um momento daquele relógio de oração para orar ao Senhor, para buscar ao Senhor e a sua face, a fim de que possamos observar pessoas que têm o coração aberto para receber o Evangelho, para que Deus possa convencer, como estamos orando, as pessoas da necessidade de arrependimento. Nós escolhemos viver 21 dias de oração para tomar decisões assertivas. Nós escolhemos viver 21 dias de oração para viver em santidade diante de Deus e para fazer a vontade do Senhor, para ter direção no viver. Foi para isso que nós estamos aqui vivendo esses 21 dias. Então você e eu também fizemos uma escolha de um horário, de um tempo, de um momento com Deus, de um a sós com Deus, de ter comunhão com Ele, de ouvir a sua palavra, mas ouvir a sua voz através da palavra. Então a nossa vida tem sido feita de escolhas. E eu quero dizer que sempre estamos tomando decisões que julgamos serem as melhores para nós. Muitas vezes nós julgamos, né, o que é melhor para nós quando escolhemos algo, um caminho a tomar, uma decisão a tomar. O texto ele é bem claro, ele diz que o caminho do insensato parece justo, parece que é bom. Aquele que pensa que seus pensamentos, que as suas vontades e atitudes, elas são boas, ele está pensando que é bom, que é justo. Mas o sábio, ele ouve os conselhos. O insensato, ele não tem interesse em ouvir conselho. O insensato, ele não tem interesse em ouvir o que Deus quer para ele, porque ele julga que ele sabe o que é melhor para ele. Ele acha que o caminho que ele escolhe é o melhor. Mas a Bíblia todo tempo vai dizer que do caminho do homem são seus pensamentos, do homem é aquilo, a inclinação do coração, mas do Senhor vem a resposta. É o Senhor que sabe o que é melhor para mim e para você. Muitas vezes nós somos enganados pelo nosso coração, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. E o coração pode lhe enganar e me enganar. Muitas vezes fazemos escolhas pelo coração. E isso é muito perigoso. Porque nem sempre o coração, ele está com a razão. Nem sempre o coração, ele está alinhado com a vontade de Deus.
Nem sempre o que está dentro do seu coração é aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, é por isso que a Bíblia é muito clara quando diz que enganoso é o coração. Mas aquele que é guiado pela vontade de Deus não fica enganado. Por mais que você e eu não entendamos os caminhos do Senhor, mas esses caminhos sempre serão de vida e não de morte. Então, queridos, em face disto, é a mesma coisa que em uma colheita. É necessário fazer escolhas assertivas para ter um maior aproveitamento. E aqui, quando eu estou falando disso, eu estou falando de uma plantação mesmo, de uma cultura, ou de uma monocultura. Eu estou falando de frutos, eu estou falando de solo. E cada solo tem um cultivo específico para que venha produzir mais e mais. Hoje em dia, as várias tecnologias que nós encontramos aí fora, elas podem ser muito vantajosas para identificar essas áreas que requer tanto reabilitação de solo e de maneira imediata, como também essas tecnologias, elas dão um vislumbre de como rastrear as mudanças que aqueles solos estão tendo ao longo do tempo, ao longo dos anos. Recentemente, lá na roça, no local onde os meus sogros têm uma casa, foi feito um desmatamento. E que quando eu bem raro ir, né? Mas quando vou, eu sempre percebo alguma mudança, porque é muito tempo. E no dia que eu tinha ido, eu percebi logo uma mudança no caminho. E eu disse, estava queimado, tocos pelo chão, e eu disse para Sandro, ixi, o que foi isso? Porque a gente, quando no caminho vai, tem muito verde, tem muito arbusto, tem muitas árvores, tem muito mato, tem muita frutífera, tem muito verde. E naquela área, eu tinha visto os tocos, mas foi interessante, porque quem faz um tipo de coisa como esta, ela está preparando aquele local para fazer algo. E parecia que tinha sido feito e tinha se largado lá de maneira desarrumada. E aí depois fiquei sabendo que por via satélite, agora esqueci o nome do órgão governamental que monitoriza as áreas verdes, que não podem ser devastadas. Tinha baixado naquela propriedade e tinha cancelado. Eu digo, não, o que está fazendo aqui nessa propriedade? Não pode desmatar. E foi por isso que justificava-se aquela maneira como ficou aquele terreno. Mas o que eu quero dizer com isso? Que para cada tipo de cultura, para cada tipo de solo, as pessoas que têm terras, elas escolhem fazer talvez um local para criar gado, ou para plantar soja, plantar milho, plantar feijão, porque ela conhece o solo. Ela conhece, sabe o que ali vai produzir a 100, a 1000. Ela sabe que naquele tipo de solo, ela vai ter uma rentabilidade financeira. E ela ali vai colher muitos frutos. Muitos frutos. E assim também, na nossa vida, as nossas escolhas, elas vão nos trazer alguns frutos. E aí eu pergunto, será que temos identificado nas nossas escolhas, como escolhas de vida? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, o livro da lei, o 5º livro da Bíblia, o 5º livro da lei, capítulo 30, versículo 19. 30,
30, 19. O texto diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, e de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Aqui na NVI diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivam vocês e seus filhos. Olha só, dentro do livro do Deuteronômio, que é o livro da lei, Moisés está escrevendo a um povo, que é o povo de Deus. E a partir do capítulo 28, ele vai falar das promessas que são feitas por Deus para que as pessoas alcancem através da obediência. Mas, curiosamente, também existem promessas de maldições pela desobediência. E aí a gente vai encontrar todo um relato no capítulo 28 de Deuteronômio, que se atentamente ouvirmos a voz de Deus, e tomar todo cuidado e guardar os seus mandamentos, o que aconteceria? Deus exaltaria aquele povo sobre todas as terras, as bênçãos do Senhor viriam sobre eles, os alcançariam, se eles ouvissem a voz de Deus. E aí as bênçãos continuam, dizendo que esse povo seria bendito na cidade, este povo seria bendito no campo, seria bendito o fruto do ventre daquele povo, o fruto daquele solo qual eles estavam ali morando, o fruto dos animais, as crias, enfim, seria bendito o cesto, a amassadeira. Eles seriam benditos quando saíssem e quando eles entrassem na terra, porque o Senhor entregaria na mão deles os feridos, os inimigos. E aqui tem um monte de promessas que advêm de alguém que obedece à voz de Deus. Agora também há promessas de maldição pela desobediência. E nós vamos encontrar a partir do capítulo 28 mesmo, a partir dos versículos 15 em diante. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir os teus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. E aí ele aí que vai dar uma continuidade a uma lista que é totalmente contrária àquela que nós lemos nos primeiros os primeiros versículos do capítulo 28. Que maldito seria na cidade, maldito a pessoa seria no campo, maldito seria o cesto, a amassadeira, maldito seria o fruto do ventre. E aí se segue uma lista enorme, 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 por não ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, e se não cumprir os mandamentos e os estatutos que Deus estava ordenando àquele povo. E aí, prosseguindo esta lista de maldições e de bênção, chegam no capítulo 30, se você for para o capítulo 30, há uma promessa também de compaixão que é prometida para aqueles que retornam para Deus, que olham os seus caminhos, que identificam as suas ações e agora dizem: eu não quero mais isto para a minha vida, eu quero retornar para Deus. Entendamos, irmãos, que no Novo Testamento nós vamos encontrar ali aquele jovem, o jovem pródigo, o jovem gastador. Pródigo quer dizer gastador. E que ele entendeu, porque ele era um homem insensato, de que os seus caminhos eram melhores do que o caminho do seu pai, da sua casa, da sua família. Aquele jovem, como todos sabem, se lembram da história, ele pediu a sua parte na herança ao seu pai e quis viver a vida dissolutamente. Foi uma escolha que ele fez. Ele fez uma escolha impensadamente. Ele não conseguiu, ele não teve maturidade, sabedoria para identificar
as escolhas que eles estavam tomando. Ele pensou no aqui e no agora, no prazer momentâneo, de que ele sairia, conheceria o mundo, faria o que estava na sua cabeça, e que ele seria feliz e realizado com as escolhas que ele tinha feito. Mas o que a história nos conta naquela parábola, naquela história contada por Jesus, foi que chegou um dia da vida daquele jovem que depois que ele não tinha mais nada, bens algum, gastou tudo, e que agora se encontrava numa situação muito delicada e humilhante, diante de uma vida que ele levava. Aí a Bíblia diz que ele cai em si, ali ele identifica, ali ele reconhece, ali ele constata, ali ele detecta, ali ele verifica, ali ele descobre, ali ele prova, ali ele percebe, ali ele observa, ali ele sente que as escolhas que ele tomou foram equivocadas. Ele só consegue identificar as escolhas que ele tomou quando ele estava no fim do poço, quando ele se sentiu humilhado e quando percebeu que até a comida que ele se alimentava não era a comida que os empregados de seu pai comiam. E aí ele cai em si. E que quando ele cai em si, ele identifica a besteira que ele fez. Ele disse: eu só tenho uma escolha para fazer agora. Não é mais fugir da casa do meu pai, é retornar. E para isso ele teve que ter um coração quebrantado, um coração humilde, para reconhecer que tinha errado. E ele ensaia. Jesus, quando conta a parábola, diz que ele ensaia várias vezes, dizendo: eu vou para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu, contra a terra, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus empregados. Ele tem coragem de tomar a escolha certa. Ele tem coragem de reconhecer os seus erros. Ele tem coragem de tomar a escolha do arrependimento. E é por causa disso que ele volta. Mas, mesmo tendo ensaiado todo o discurso que ele ia falar, os irmãos sabem disso, o pai o abraçou, o recebeu. E antes que ele dissesse que o Senhor me receba como um dos teus empregados, ele diz, pede para que tragam vestes limpas, coloca um anel em seu dedo e faz um grande banquete para receber, porque aquele homem, aquele filho estava morto, mas agora estava voltando para casa, tinha identificado a sua escolha errada, voltou para os braços do pai. E assim, nós vamos encontrar vários relatos na palavra de pessoas que se equivocaram nas escolhas que tomaram, mas só identificaram depois o erro que tinham cometido. E o que Deus quer para nós é que nós tomemos escolhas assertivas, escolhas certas muito antes de nós nos decepcionarmos com as nossas escolhas. Jesus quer que nós permaneçamos nele, na sua palavra. Nós precisamos escolher permanecer em Cristo, ouvir a sua voz, obedecer os seus mandamentos. É esta escolha que precisamos ter, porque esta é a de vida. O texto que nós lemos fala que o Senhor aqui, no livro de Deuteronômio, fala para o povo que toda aquela lei, que ali agora o céu e a terra estava posta diante daquela nação para testemunho, e que Deus estava colocando diante delas a vida e a morte, a bênção e a maldição. E há um conselho aqui, há um conselho: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O versículo 20, para terminar a ideia, diz assim: amando o Senhor, escolher amar ao Senhor, escolher amar ao Deus, obedecendo a sua voz e se apegando a Ele,
pois Ele é a tua vida, é Ele que é o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Estas são as recomendações que Deus dá àquele povo, para que eles possam obedecer a Deus e viver o melhor de Deus, que Deus tinha prometido. O melhor das promessas de bênçãos e não de maldição. O versículo 9 do capítulo 28 diz: o Senhor te confirmará para si por povo santo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. As bênçãos que seguiriam aquele povo, não somente seriam bênçãos materiais, de ser bendito na terra, de ser bendito na cidade, de ser bendito no campo, de ser bendito o fruto do ventre, mas de ser um povo separado e escolhido e santificado para a glória de Deus. O que precisamos, irmãos, é permanecer em Cristo Jesus. Eu quero ler ainda com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 15, muito conhecido também dos irmãos, pois ali nós vamos ter uma palavra de Jesus acerca do permanecer. Permanecer em Cristo é uma escolha que precisamos fazer. Uma escolha inteligente é permanecer nele. O texto de João 15, o versículo 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. É Jesus que está falando isso aqui. Nós precisamos permanecer em Cristo, estar ligado nele, em comunhão com Ele, viver cada dia com Ele, é receber dele a orientação, o ensino e obedecer. Mas parece que essa palavra obedecer nos últimos anos, nos últimos dias, e ao longo dos anos é uma palavra que tem sido aceita com grande dificuldade pela humanidade, que é obedecer. Quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, nós vamos ver lá Paulo falando aos Filipenses capítulo 2, sobre a maneira que mesmo Jesus sendo Deus, se comportou diante da missão que ele recebeu. Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O exemplo de Jesus é o exemplo para nós, meus irmãos, de humildade, de abnegação. E permanecer em Cristo é mais do que isso, é viver nele, é estar ligado nele, estar em comunhão com ele. Permanecer em Cristo é reter inabalável a nossa confissão de fé. Hebreus capítulo 10, versículo 23, vai dizer assim: retenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança. Permanecer em Cristo é não negar a fé. Permanecer em Cristo é observar a sua palavra, é estar firme nele, porque ele foi que nos fez a promessa. Permanecer em Cristo é considerar, é ter o exemplo de Cristo, de considerar uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Permanecer em Cristo, versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus, é não abandonar a nossa congregação, é estar firme, é manter comunhão uns com os outros, admoestando-nos uns aos outros, principalmente porque temos e observamos que aquele dia vem se aproximando. Permanecer em Cristo é o que nós precisamos fazer. E esta é uma boa escolha. Nós precisamos identificar as boas escolhas para servir a Deus.
Nós precisamos identificar as boas escolhas para sermos frutíferos em Deus, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Porque se perguntarmos, quem quer ser frutífero? Todos nós queremos. Todos nós queremos crescer espiritualmente na presença do Rei. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Todos nós queremos. Mas temos que entender que para sermos bem-sucedidos e frutíferos, precisamos observar a palavra do Senhor. E é diante desse desafio que nós somos colocados todos os dias, constantemente. É permanecer nele e ele em nós. E ele em nós. E a Bíblia diz, lá em João, como acabamos de ler, no capítulo 15, versículo 4, permanecer em mim, eu permanecerei em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Versículo 7, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Não é somente, irmãos, é a palavra de Deus também estar em nós. É nós permanecermos nele, ligados nele, em comunhão com ele. E a sua palavra em nós também, latente em nossos corações. É a palavra de Deus e todo o tempo dirigindo o nosso viver e as nossas práticas, as nossas ações, os nossos pensamentos. É o tempo inteiro a Bíblia em nós, produzindo vida e vida em abundância. Identificando as escolhas para uma boa colheita. Você já tem sido capaz de identificar suas escolhas, as escolhas que você tem tomado? Se elas têm levado você mais para perto de Deus, para fazer a vontade de Deus? Você tem confiado em seu coração para tomar essas escolhas? Como nós já falamos, o coração é enganoso. O coração é enganoso. Mas o que precisamos é buscar de Deus esta sabedoria, porque o sábio ouve os conselhos. O sábio, ele tem humildade para abrir o coração e ouvir o que Deus está falando. Para ouvir o que a palavra de Deus está nos ensinando. Ele tem humildade para aceitar. Irmãos, uma coisa tão triste é uma pessoa ter uma insensatez. Porque deixa a pessoa louca, sem nenhum juízo. Não tem nenhum discernimento para discernir. Uma pessoa insensata, ela não tem capacidade de parar para ouvir ninguém, ela não quer ouvir ninguém. E o texto que nós lemos como divisa desta semana, o caminho do insensato parece-lhe justo, é muito triste porque ele sempre está fazendo algo ou tomando decisões, independente de buscar a vontade de Deus para a sua vida. Muitas vezes ele não está se importando com o que Deus pensa acerca destas coisas, das coisas que ele quer fazer. E aí é que ele não se dá bem. Assim como aquele jovem da parábola contada por Jesus, assim como Sara, que aqui já foi recitado, que de maneira insensata, ao invés de ouvir o que Deus tinha dado como promessa de que ela teria um filho, não, ela deu a sua serva para que Abraão pudesse ter filhos por ela. E assim muitos outros cometeram erros porque foram insensatos. O insensato é um tolo, é um louco, é assim que a Bíblia descreve. Alguém sem juízo, alguém que não tem paciência para ouvir conselhos, uma pessoa que ignora a orientação. Mas que nós não sejamos insensatos, irmãos. Que nós venhamos ter um coração contrito e quebrantado para sempre
ouvir os conselhos da palavra de Deus. A cada aniversário que comemoramos, sempre lembramos, sempre trazemos à memória aquele versículo que está descrito lá em Salmo 90, versículo 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que possamos alcançar um coração sábio. Nós muitas vezes recitamos da boca para fora, de uma maneira muito automática, que precisamos, ensina-nos. Eu não sei se aqui nessa versão é a mesma coisa, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Muitas vezes recitamos de maneira assim, muito impensada, automática, mas não paramos para, de fato, fazer deste versículo uma oração. Ó Senhor, me ensina o meu coração, que é enganoso. Ensina ele a contar os dias, mas a contar os dias com sabedoria na sua presença, para contar os dias na presença do Senhor, fazendo aquilo que é agradável ao Senhor, que traz alegria ao coração do Senhor. Como temos vivido, irmãos? Como temos vivido? Tem um texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 11. E ele, muito direcionado para o jovem, mas esta palavra não é só para um jovem, mas está muito direcionado para o jovem. Versículo 9 do capítulo 11 de Eclesiastes. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e anime-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Parece que é até meio contraditório, né? Salomão chega a uma idade, um momento da sua vida, que ele faz essa reflexão e diz, olha, até diz assim, siga por onde o seu coração mandar. Coração enganoso. Quer fazer isso? Quer seguir o seu coração? Até onde a sua vista alcançar. Agora eu vou te dar um conselho. Abra bem os ouvidos para ouvir. Saiba de uma coisa. Saiba que por todas estas coisas que você quer viver, que você quer seguir seu coração, Deus trará a você julgamento e juízo. Você pode escolher o caminho que você quiser tomar, mas Deus trará juízo. Deus pedirá contas daquilo que você fizer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o homem semear, nós daremos conta ao Pai. Quer escolher viver assim, jovem? E quantos jovens e quantas pessoas têm vivido assim? Seguindo os seus corações, nos caminhos da mocidade aí fora, mas sabendo, tem feito uma má escolha, mas um dia a conta vai chegar. Nós sabemos que aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, têm um futuro assegurado junto ao Pai, têm um destino junto ao Pai. Mas aqueles que não fazem essa escolha, estão já condenados, porque quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus. Aquele que não crê no Filho não tem a vida. Aquele que não crê, aquele que não aceita o Filho já está condenado, porque não aceita o unigênito do Filho de Deus. Então, irmãos, tudo nós haveremos de prestar conta diante de Deus. Versículo 14, lá de Eclesiastes, nessas reflexões que Salomão vai fazendo acerca da vida e da juventude, que ele sabe que tudo é passageiro, tudo na vida é passageira. Ele diz, olha, versículos 13 e 14.
Este é o fim do discurso. E ele termina o livro assim: tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até aquilo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. As nossas escolhas, irmãos, traçam o nosso futuro, traçam o nosso destino, traçam um caminho aonde nós vamos dar. E quem é sábio vai ouvir o conselho da palavra de Deus, mas o insensato vai desprezar. Que Deus nos dê um coração humilde, um coração quebrantado, um coração contrito, arrependido, rendido à vontade de Deus. E que nós não venhamos estar sujeitos, entregues à vontade do nosso coração, mas que nós sejamos entregues à vontade de Deus, para aquilo que Ele quer para a sua vida, para a minha vida. Porque o que Ele quer para a sua vida, para a minha vida, os pensamentos que Ele tem acerca de nós, são pensamentos acerca de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, como está escrito lá em Jeremias 28. Deus quer isso para cada um de nós. Amém? Queria orar com você. Você poderia ficar de pé, se puder ficar? Queria orar neste momento. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de meditar em sua palavra. E termos a oportunidade e o tempo hoje, que se chama hoje, para fazer boas escolhas. Nos ajude, Espírito Santo, a identificar as escolhas que temos tomado ao longo da vida. E que quando nós, ó Deus, observarmos que o que estamos querendo escolher não é da Tua vontade, que haja em nós, Senhor, um coração humilde para voltar atrás, para se arrepender e tomar, ó Deus, o caminho de vida, tomar o caminho da bênção, o caminho, Senhor, que leva mais para perto de Ti. Muitas vezes, Senhor, de maneira impensada, no súbito, de maneira, talvez assim, não preparadamente, nós queremos tomar as decisões. Mas não nos deixe, Senhor. Nos dê um ouvido sensível para ouvir a Tua voz, os conselhos da Tua palavra. Que nós não venhamos em momento nenhum desprezar a Tua palavra, Senhor. Eu sei que muitas vezes aquilo que o Senhor pede de nós, a princípio pode ser algo difícil, mas não é, Pai. Porque aquilo que o Senhor nos pede hoje, redundará no futuro de glória, no futuro de bênçãos, de estar na Tua presença, de estar desfrutando das bênçãos que há em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nos ajude a identificar. Nos ajude, Senhor, também a termos esse coração que é tão necessário, um coração que está aberto, que é ensinável, que está aberto para aprender, que está aberto para ouvir, que está aberto para reconhecer os erros, que está aberto para estar ao lado de Jesus. Muito obrigada pela Tua igreja. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá estas oportunidades. Muito obrigada porque o Senhor não nos deixa sós, mas o Senhor em todo tempo está nos advertindo. Em todo tempo o Senhor está mostrando o Teu querer para nós. Nos faz sensíveis à Tua voz. Abre os nossos ouvidos. Quero pedir nesta hora, Senhor, que o Senhor tome a nossa mente. Nós queremos declarar que nós temos a mente de Cristo. Nós queremos declarar que o nosso coração é Teu e que a nossa mente é Tua. Nós queremos declarar, Senhor, que nós estamos aqui submissos, rendidos à Tua vontade. É o que nós pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, eu vou passar a palavra ao pastor Naldo.
Glória a Deus. Que boa palavra que o Senhor, através da sua filha, ministrou aos nossos corações. Todos nós, de uma certa forma, um dia fomos insensatos e em algum momento nós somos insensatos. Mas o que me chama a atenção é que nos momentos que nós somos insensatos e olhamos para a cruz de Cristo, nós percebemos que Ele continua nos amando. E se Ele nos ama, meus amados irmãos, nós precisamos esta noite compreender que nós temos que correr na sua direção. Porque se corrermos na direção dele, ele estará com as suas mãos estendidas para nos socorrer e para nos trazer para um caminho que é a vontade dele para as nossas vidas. Só nos resta uma coisa essa noite: dizer: Senhor, estou aqui, reconheço que não há um outro caminho além de ti, por isso eu me rendo aos teus pés, e cumpra-se a tua palavra na minha vida. Que nós nos permitamos, irmãos, que o Senhor cumpra a palavra dele em nossas vidas. E para isso, nós precisamos ter um coração igual ao dele. Fiquemos de pé. E para finalizar, se nós pudermos cantar esta canção como a última oração esta noite, pedindo para ter um coração igual ao do Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, Ele vai nos dar um coração igual dele, e nós seremos fortalecidos para fazer boas escolhas, em conformidade à sua palavra e à sua vontade para as nossas vidas. Porque, como disse o último texto, o livre-arbítrio é nosso, mas a consequência, ela também já foi estabelecida desde a eternidade. Oremos ao Senhor através dessa canção. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, algo encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, algo encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dá-me um novo coração,
meu coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai, a tua palavra ministrada esta noite, de tantas coisas que foram ditas para a edificação das nossas vidas, nós queremos trazer à nossa memória nesta hora, Pai, a atitude daquele filho pródigo, que ele caiu em si, compreendeu naquele momento, identificou que ele estava vivendo em ruína, identificou que ele tinha uma casa, tinha um pai, tinha uma família, e ele decidiu, Senhor, ele decidiu voltar para casa. Ele não decidiu nem voltar para casa na condição de filho, e sim de servo. Mas o que importa é que ele identificou a sua fragilidade, a sua necessidade, e fez a escolha certa. Quantas pessoas ao decorrer da caminhada da vida fizeram escolhas erradas? E nós, como igreja do Senhor, nesta hora intercedemos por elas, Senhor. Assim como aquele pai todos os dias sentava à varanda da casa e provavelmente ele orava pelo aquele filho, ele pensava naquele filho, ele intercedia pelo aquele filho para que o Senhor o fizesse lembrar, ó Deus, que existia uma casa para ele. Nós, como igreja, nesta hora também oramos por tantos que talvez tenham se afastado dos teus caminhos, por tantos que talvez tenha pecado, por tantos que talvez tenha endurecido o coração. Nós te pedimos agora, vai ao encontro dele, Espírito Santo, e os faz lembrar que eles têm uma casa, que eles têm um pai, que eles têm irmãos, e que eles sejam sensibilizados pelo teu Espírito, Pai, e eles tomem a mesma atitude que aquele filho pródigo tomou. Eles têm o desejo nesta hora de voltar para a tua casa, Senhor. Eu creio que retornarão. Eu creio que retornarão
Eu creio que irão se arrepender, Senhor. E nós iremos fazer como aquele pai o fez. Os recebeu com festa. Os recebeu com festa, porque aquele que estava perdido voltou para casa. No nosso coração não terá censura. Pelo contrário, no nosso coração terá amor, acolhimento, porque este é o teu evangelho, esta é a tua vontade. Toca neles, ó Pai, mas toca também nós, porque nós queremos viver a tua palavra, e a tua palavra, ela é transformadora. Por isso nos aviva através da tua palavra, e a tua palavra seja conhecida para todo sempre, através das nossas vidas. Nós te oramos, intercedendo ao Senhor, que nos dê um coração igual ao teu. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra de todo homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Faz isso, Senhor. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de vós aqui nesta noite, e sobre todo o arraiar de Deus na face da terra. A igreja diz: vá em paz, com as suas orações silenciosas nesta noite, pedindo ao Senhor que nós tenhamos um coração igual ao dele.